O generoso, de novo, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Verso 9, Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado porque ele dá do seu pão, quem divide o que tem, né? A gente vê muito hoje esse tipo de assistência, pega o que os outros têm e passa para outros. Não é? E você tem verdadeiras, não posso falar muitos aí, mas ONGs que são profissionais. Tá tudo bem, tá fazendo alguma coisa boa, tá bem. Mais importa o relatório do que o que é feito. Não é? Mas aqui está dizendo assim que é uma pessoa generosa, generosidade, eu gosto muito da expressão, fulano é muito generoso, né? Ele compartilha, às vezes a gente ouve um ator dizer assim, olha, fulano é muito generoso, me ensinou muito quando eu fiz um filme com ele, etc. Mas a generosidade é partilhar o pão da gente, partilhar o conhecimento da gente. Né? Partilhar o meu tempo, mesmo que eu trabalhe numa ONG, né? É o meu tempo para o outro. Arregaçar a manga, ouvir o lamento do próximo, ouvir. Generoso é aquele que é abençoado, sabe por quê? Porque ele reparte o seu pão. Tem coisa mais linda do que repartir o pão. Crianças pequenas têm netinhas, né? Dá um pedacinho pro vovô, um pedacinho pro vovô. A irmãzinha diz, me dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Isso é generosidade. A criança tem que aprender desde cedo. Porque é lindo e será abençoada. E abençoado é aquele que é generoso. Essa é a palavra de Deus e este daqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A base aqui é palavra de Deus. São os capítulos, um a um, sendo passados, comentados, lições, capítulos maiores, menores, mais lições, menos lições, porque a Bíblia não foi escrita em capítulos, você já sabe isso, porque eu falei várias vezes, né? Às vezes um capítulo termina no outro capítulo, o tema, né? O tema termina no outro, na metade, no início, um verso. Não importa, essa é a palavra de Deus, é a palavra que vem para nos abençoar, para entendermos que a generosidade é fundamental para que o mundo seja melhor. Eu gostaria de convidar você para assistir o nosso canal ou para nos acompanhar, você que está na TV ou outras mídias, no YouTube. Ali nós temos quase 500 mil pessoas inscritas e você pode copiar o nosso link, passar para as pessoas, tanto do capítulo como do canal, e o canal é Reavivados por Sua Palavra, NT, tudo junto. Vai aparecer várias vezes aqui durante o programa de hoje. Tá bem? Combinados? Vai lá, se inscreva, vai ser uma honra ter aí o seu nome, ter a sua participação com a gente. Estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. É muito bacana isso, você poder recomendar para outros que ouçam. Está dirigindo? Ouça o capítulo do dia. Acorde, estude a palavra, arrume a cama, tome o seu de jejum, exercício e saia para ser Jesus para as pessoas. Isso é importantíssimo para a vida da gente. Bom, nós estamos nessas mídias todas, graças aos Anjos da Esperança, que apoiam a Rede Novo Tempo com as suas doações. Aqui o objetivo é pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Não é pequeno objetivo, não, é muita responsabilidade. E agradecemos a você que compreende isso e que nos ajude, e a você que gostaria de ser Anjo da Esperança também. Olha, aqui está um WhatsApp para você entrar em contato com a gente, tá bom? É muito bacana a gente poder saber que está ajudando outros. E os Anjos da Esperança nos ajudam a fazer essa revista chegar até você gratuitamente e tantas outras aí. Esta já é uma revista usual aqui, Profecias de Daniel. É só colocar nesse novo WhatsApp aqui, nesse WhatsApp que aparece, não aquele outro, esse aqui. Eu quero as Profecias de Daniel. Ok, você vai receber pelo correio, aí na sua casa, escritório, onde você quiser, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, Salmo 84. Nós vamos discutir um pouquinho. Não saia daí.
pronto, já voltamos. Programa Reavivados por Sua Palavra. Lá no YouTube nós não temos esse intervalo, na TV nós temos, no YouTube nós não temos a música, por algumas questões aí, mas você tem o conteúdo do capítulo do dia e aquela ilustração maravilhosa depois da minha fala. Sempre ali umas ideias boas, 2 minutinhos que valem a pena mesmo. Eu gosto muito daquilo. Salmo 84, o último nós vimos o julgamento de Deus para as nações. Senhor, você está atento, Senhor, faça o que tem que ser feito. Olha aí, eles estão chegando, estão se juntando e glorifica o teu nome. O Senhor vai fazer o que é melhor, o Senhor sempre vai fazer o que é melhor. Aqui, o título, na minha Bíblia pelo menos, é Saudades do Templo. Aqui é a lembrança de um forasteiro, alguém que não está presente para adorar, de um estrangeiro. O povo de Israel, enquanto andava pelo deserto, pôde louvar a Deus, mas era um povo nômade. Um santuário foi feito, um tabernáculo móvel, né, dizendo melhor até. Chegaram em Canaã e então Salomão construiu o templo com materiais deixados por Davi. E os que não faziam parte, não moravam ali, moravam em terras distantes, norte da África, outros lugares, sentiam muitas saudades do templo. Ou porque tinham estado lá e nunca mais voltaram, e havia pelo menos 3 festas que eles iam e convidavam todos, né, para estarem presentes. Um bom judeu precisaria estar pelo menos uma vez lá na vida, alguns dizem que é por ano, na vida, lá para assistir uma dessas festas, participar. E eu imagino, quem tenha estado e quem tenha ouvido dos pais, né, Simão Cirineu, ou tenha estado ali quando pequeno, ou ouviu dos pais, estava voltando para fazer uma viagem, voltando de uma viagem estava indo para Jerusalém, viu o templo, maravilhoso. Ele tinha um sentido todo especial. Na primeira parte aqui deste salmo, esse salmista aqui, o Corá, né, ele fala sobre o templo, né, e o que o templo do Senhor significava para ele. Primeira parte, o que o templo significa para mim. E termina com uma inversão aqui. O que o Senhor do templo significa para mim. Primeiro, o que o templo do Senhor significa. E depois, o que o Senhor do templo significa para mim. É uma diferença muito grande, né? Hoje, a igreja, que você pode chamar de templo, chamar como você quiser, a Bíblia diz que é casa de oração para todos os povos, né? O novo templo é casa de oração para todos os povos, não importa, eclésia, um ajuntamento de pessoas que vão definir alguma coisa, para saem, né? Saem para, alguma coisa assim. Mas hoje a igreja não tem o mesmo sentido do templo, embora no passado e até hoje. Alguns querem fazer a igreja rememorar o templo. E alguns até colocam lá os castiçais, colocam os elementos que tinham sentido, que apontavam para Cristo. Cristo veio e essas coisas deixaram de ser importantes. Tiveram seu papel importante, mas essas coisas foram trocadas pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, né? O Cordeiro é Cristo, então foram trocados. O sacerdote é Cristo, um sacerdote é Cristo. Essas coisas foram trocadas, foram mudadas. Então hoje não tem sentido fazer da igreja, da casa de oração para todos os povos, um templo. Não é a mesma adoração. Onde existe a pregação é o Santíssimo. Não tem sentido. Até um tempo atrás havia cortininhas que separavam, não podia subir qualquer pessoa. E mais lá para trás havia regras até absurdas, não é, para essa questão. Mas o templo, o que significa? O templo do Senhor, o que significa para esse salmista? E depois ele fala o que o Senhor do templo significa. Então é um paralelo. Aqui também a gente pode entender a primeira parte, né? O meu prazer está no Senhor.
do 1 ao 4. Depois a gente encontra assim, a minha força está no Senhor. Esse mesmo salmo. E depois, a partir do verso 9, a minha confiança está no Senhor. Então, o Senhor do templo é muito maior que o templo. Porque o templo do Senhor deixaria de ser importante se não fosse mais do Senhor. Fosse para minha honra, para minha glória. Então, eu estou falando de um templo daquela época. Não estou falando do templo hoje, que Jesus mudou na conversa que ele teve com a mulher samaritana, lembra disso? Conversa com a samaritana, ela disse assim, mas onde é que está Deus? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Aí Jesus disse, minha filha, porque os samaritanos adoravam ali, eles fizeram um sistema ali deles, né? Minha filha, haverá um tempo que nem aqui nem lá. Então, discutir onde é que é o lugar não tem sentido mais, não vai ter mais sentido. Porque importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele estava dizendo, em outras palavras, qualquer lugar, debaixo de uma árvore, perto de um rio, dentro do carro. Aí vem Paulo e diz assim, você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Ele habita em mim? Olha que coisa impressionante. O que é a igreja? A igreja sou eu. Ou quem é a igreja? A igreja sou eu. Mas e o ajuntamento? Excelente. Comunhão. A comunhão faz a gente crescer individualmente, inclusive. Então não dá para a gente comparar, não pegue esse texto para fazer a da igreja. Quando Salomão inaugurou o templo, construiu o templo, disse que não havia nenhum barulho lá dentro. A igreja quer imitar isso. Aqui também não vai ter nenhum barulho. Vamos trazer tudo feito para cá. Não tem lógica isso. Porque o templo ali tinha um significado muito maior, é a presença do Senhor. A presença do Senhor. Eu vou habitar entre vocês. Lá em Sião, vou habitar. A presença do Senhor, Shekinah, Santo, Santíssimo, pátio, o local onde era feito o holocausto e tudo mais, tudo tinha um sentido que apontava para Jesus. Tudo era símbolo de Jesus. O templo conforme o modelo que está lá no céu, tu faz aí Moisés e faz aí Salomão. Era isso. Na realidade, o Senhor do templo é maior que o templo. O Senhor da igreja é maior que a igreja. A missão da igreja é a missão do Senhor, não é a missão da igreja. Então o Senhor sempre é maior, sempre é maior. O meu prazer está no Senhor, a presença do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Naquela primeira divisão é o templo do Senhor, que significava para ele. É fantástico, os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam o Deus vivo. Olha, eu fico todo arrepiado. O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares. Quer dizer, a andorinha achou ninho, estava muito bem, mas eu achei a tua casa, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Meu prazer está no Senhor, bem-aventurados que habitam a tua casa, louvam-te perpetuamente. Hoje, bem-aventurados somos nós que andamos com o Senhor em nosso coração, nós somos o templo dele, nós somos a igreja ambulante, como dizia um pastor, quando você está no avião, ali está a igreja de Deus. Quando você está no shopping, ali está a igreja de Deus. Encantadora essa ideia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, meu prazer está no Senhor, agora a minha força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, Baca, aí alguns colocam, faz dele um manancial. Onde o Senhor passa, a coisa muda, a minha força está no Senhor. Isso eu quero dizer assim, eu não tenho força, porque a minha força está no Senhor. É do Senhor, é o ramo na videira. O ramo na videira não é a videira, sai o ramo, ó, eu sou a videira, não, você é um ramo na videira. Ligado na videira você produz fruto, não ligado você seca e serve para fazer fogueira.
Vão, verso 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Deus escuta a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Deus trabalha, até eu anotei um negócio aqui, Deus trabalha junto com você para fazer um oásis no seu deserto pessoal. É escrito por alguém que não estava no templo, com saudades do templo. Prazer estar com o Senhor, está no Senhor, meu prazer, minha força está no Senhor. E o templo tinha todo esse significado. E finalmente aqui a partir do verso 9, a minha confiança está no Senhor, a minha confiança. Olha Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale muito mais, né? Mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, confiança. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Confiança plena. O que o Senhor do templo significa para o salmista? Tudo. É sol, é luz, ilumina, é escudo, protege, é a proteção. Eu prefiro estar na porta do teu templo, parado ali, do que estar numa tenda. É a tua presença. Hoje, adorando em espírito e em verdade, Deus está em qualquer lugar. Eu posso adorá-lo em qualquer lugar. Como isso me enche de alegria. Então o Senhor é meu prazer. E o meu prazer está no Senhor. O Senhor é minha força e a minha força está no Senhor. O Senhor é a minha confiança está no Senhor. Tanto é importante o templo do Senhor, como o Senhor do templo, mas o Senhor do templo é maior do que o templo do Senhor. Estar, em outras palavras, estar na presença de Deus. Esta é a ideia do texto. Como é bom estar na presença do Senhor. Então você pensa assim, bom, mas Deus não está comigo hoje, porque hoje não foi um dia legal. Claro que Ele está com você. É o prazer, a força, a confiança. Ele está com você quando tem sol e quando não tem sol. Em qualquer momento Ele está com você. Creia nisso, é a presença do Senhor. Desfrute da presença do Senhor. Fale com Ele. Há pessoas que colocam uma cadeira e começam a conversar com Deus ali. É um jeito, mas Deus está em qualquer lugar. E você pode adorá-lo com a sua vida. Prazer no Senhor, força no Senhor, confiança no Senhor. Está aí um segredo grande para a nossa vida espiritual. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa linda lição deste salmo. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso prazer está no Senhor, nossa força está no Senhor, não temos força nenhuma fora disso. Essa força vem do Senhor, não é minha. E Senhor, confiamos plenamente, a minha confiança está no Senhor. Que essa seja a nossa oração contínua e que possamos amar o Senhor do templo, aquele que nos fez, aquele que habita em nós, mais do que qualquer coisa nessa vida, colocando-te em primeiro lugar. E a Bíblia diz, as demais coisas são acrescentadas. Em nome de Jesus, amém. Grato pela sua audiência hoje, o programa segue, a gente fica por aqui e amanhã temos o Salmo 85. Vou esperar você. Há um tempo atrás conheci uma senhora bem simples que só tinha um par de roupas para ir à igreja. Apesar de ser incômodo, isso não era impedimento para ela. Porém, certo dia, um grupo de jovens fez uma brincadeira de mau gosto perguntando se aquele era o uniforme que ela usava, pois só a viam com aquela roupa na igreja. Aquelas palavras a magoaram muito. Ela se sentiu muito constrangida e, por causa do ocorrido, decidiu nunca mais ir à igreja. Agora me permita te fazer uma pergunta. Diante dessa história, quem você acha que errou? Os jovens por terem brincado com algo tão delicado?
ou a mulher por ter abandonado a igreja por causa do que os homens lhe fizeram. Sem dúvida alguma, aqueles jovens falharam ao brincarem com a limitação financeira daquela senhora. Porém, cabe avaliar a decisão daquela mulher ao abandonar a casa de Deus por causa das palavras dos ofensores. Até que ponto é correto deixar o local, considerado por ela como sagrado, por causa do que os homens lhe fizeram? Apesar de ser um relato triste, ele serve para pensarmos na verdadeira motivação ao irmos à igreja, por causa dos homens ou por causa de Deus. No Salmo 84, encontramos sentimentos profundos de quem amava ir à casa de Deus. Ouça alguns versos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Na atual crise da pós-modernidade, as instituições são alvos de descréditos. Assim, um grupo que cresce em diversos lugares do mundo são os classificados como sem igrejas. Estes são indivíduos que se denominam cristãos, que querem Cristo, valorizam a Bíblia, mas não querem fazer parte de nenhuma instituição religiosa. Porém, essa desvalorização do ato de se congregar caminha lado a lado com o sentimento de descompromisso que domina nossa sociedade contemporânea. Cada vez as pessoas não querem se envolver profundamente. Os relacionamentos são rasos, as ligações são frágeis e a vida religiosa é superficial. Mas sabe, o ato de congregar faz parte da vida religiosa cristã. É na convivência com os outros que desenvolvemos nossas virtudes. É no coletivo que crescemos. E a verdade é que, apesar de ser muitas vezes espinhosa a vida em comunidade, devemos nos lembrar que Jesus Cristo passou por situações infinitamente mais difíceis que as nossas, mas nunca nos abandonou. Se os insultos que ele sofreu não o fez se afastar de nós, de igual forma, os conflitos inevitáveis encontrados na relação com outros seres humanos não deveria ser usado como justificativa para nos afastarmos de Deus e de sua casa.